Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre triângulos. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva. É rapidinho, não vai te custar nada e vai me deixar muito feliz, ok? Triângulo é um polígono formado por 3 lados, por 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, aqui nós temos um polígono, uma figura plana fechada, um polígono de 3 lados, né? Aqui nós temos, um lado, segundo lado, terceiro lado. Nós temos os vértices, aqui o vértice A, vértice B, vértice C, e os ângulos internos. Então, todo triângulo vai ter 3 lados, 3 vértices, e 3 ângulos internos. Aqui nós temos um outro exemplo de triângulo, né? Triângulo ABC, com os vértices A, B e C, os vértices sempre representados por letras maiúsculas. Os seus lados são segmentos, né? Segmentos de reta. O que é um segmento de reta? É aquele pedacinho da reta, ele tem início e tem fim. Então, aqui nós temos, esse lado do triângulo é o lado AB, aquele representado, as duas letras maiúsculas e um tracinho em cima, é a representação de segmento. Aqui nós temos o lado BC e o lado AC ou CA é a mesma coisa. Esses lados também poderiam ser representados por uma letra apenas, seria uma letra minúscula. Ângulos internos do triângulo. Nós temos aqui o ângulo A, aqui o ângulo B e aqui o ângulo C. O chapéuzinho do vovô aqui em cima das letras representa que é um ângulo. Os triângulos são classificados de acordo com a medida dos seus lados e dos seus ângulos. Então, nós temos classificações para os triângulos de acordo com seus lados ou seus ângulos. Então, olha só. Podemos classificar os triângulos em equilátero, isósceles e escaleno. Isso vai ser de acordo com o comprimento de seus lados. Se um triângulo possui os 3 lados iguais, os 3 lados de mesma medida, ele recebe o nome de triângulo equilátero. Agora, se esse triângulo tem apenas 2 lados iguais, ele recebe o nome de isósceles. Agora, se ele não tem nenhum lado igual, ou seja, seus 3 lados têm medidas diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Agora, os triângulos também podem receber as classificações de retângulo, acutângulo e obtusângulo. Isso vai ser de acordo com as medidas dos seus ângulos. Se esse triângulo tem um ângulo reto, o que é o ângulo reto? É aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Se ele tem um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo. Agora, se os seus 3 ângulos são ângulos agudos, o que são ângulos agudos? Ângulos que medem menos de 90 graus. Se ele tem os 3 ângulos agudos, então, esse triângulo recebe o nome de acutângulo. Agora, se esse triângulo tem um ângulo obtuso, o que é o ângulo obtuso? É aquele que vai medir mais que 90 e menos que 180. Se ele tem um ângulo obtuso, então ele é um triângulo obtusângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. Não importa qual triângulo que é, não importa a sua característica, a medida dos seus lados, a medida dos seus ângulos, vai ser sempre 180 graus. Quando somar os 3 ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, vai ser sempre 180 graus. Então, aqui, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C vai ser igual a 180 graus. Então, nós vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 40 graus, um ângulo de 70 graus, vamos descobrir quanto que mede esse ângulo. É representado aqui por x, que é um valor desconhecido.
Então, eu sei que x mais 40 graus mais 70 graus é igual a 180. Então, aqui eu somo 40 com mais 70, 110, é igual a 180. Esse 110, eu vou passar ele para o outro lado para ele ficar perto do 180. Quando ele troca de lugar, ele vai trocar de sinal. Se é mais, ele vai ficar menos. X vai ser igual a 70 graus. Isso era bem simples, né? Não precisava nem de montar essa equação, porque era só fazer 40 com mais 70, 110. Para 180, falta 70 graus. Já podia fazer de cabeça direto. Outro exemplo, vamos descobrir o valor de x para depois descobrirmos quanto que mede cada ângulo desse triângulo, cada ângulo interno. Então, a gente sabe que a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Então, nós vamos montar uma equação desta forma. 2x mais 20, que é esse ângulo, mais 6x mais 60, que é esse ângulo, mais 4x mais 40, que é esse ângulo. A ordem de colocar a soma aqui não vai importar, né? A ordem das parcelas não vai alterar a soma. Igual a 180. O que a gente vai fazer agora? Resolver essa equação. Nós vamos juntar todos os termos semelhantes, né? Termos semelhantes, ó, 2x é semelhante a 6x, que é semelhante a 4x. Então, ó, 2 com mais 6, 8. 8 com mais 4, 12x. 20 mais 60, 80. 80 com mais 40, 120. É igual a 180. Vou agora passar o 120 para depois, vai ficar 180. Se mais, ele vai passar menos. 12x vai ser igual a 180 menos 120, 60. X vai ser igual a 60 dividido por 12, o número que está multiplicando passa para depois dividindo. X vai ser igual a 5. 5 graus. Então, vamos ver aqui quanto que mede cada ângulo. Se x vale 5, 2 vezes 5, 10 com mais 20, 30 graus. X vale 5, ó. 6 vezes 5, 30. 30 com mais 60, 90 graus. X vale 5, 4 vezes 5, 20. 20 com mais 40, 60 graus, né? Aqui nós vemos aqui que os desenhos dos ângulos não estão proporcionais às suas medidas, né? Só de olhar o 90 aqui a gente já percebe isso. Enfim, somando aqui, vamos conferir se deu realmente 180 graus. 30 com mais 60, 90, com mais 90, 180. Fechou. Todos os triângulos possuem a soma dos seus ângulos internos igual a 180. Teorema do ângulo externo. O teorema dos ângulos externos de um triângulo é um teorema de geometria que diz que o ângulo externo de um triângulo é maior que os dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que é não adjacentes? Adjacente é o que está ao lado. Se não adjacente é porque não estão do seu lado, não estão ao seu lado. Então, sempre o ângulo externo, o ângulo que está do lado de fora, ele vai ser sempre maior que os outros dois ângulos que estão internos, que não são adjacentes a ele, né? Ou seja, essa medida aqui, ó, desse ângulo externo, ele mede mais do que esse ângulo e mede mais do que esse ângulo, tá? Sempre vai medir mais. E também, esse ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, aqui é a propriedade importante. Esse ângulo externo aqui, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos que não estão do lado dele. Então, por isso que ele sempre vai ser maior que esses ângulos, né? Porque somando esses dois, vai dar a medida desse daqui, né? Então, ó, esse daqui é igual a medida de alfa mais beta. Aqui o alfa e aqui o beta, né? Vamos ver exemplos.
Propriedade do ângulo externo. Vimos que o ângulo externo, ele tem a medida igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, para a gente descobrir o valor de x, basta a gente somar, x vai ser igual à soma de 52 com mais 85 graus. 52 com mais 85, x vai ser igual a 137 graus. Outro exemplo. Então, aqui, ó, primeiro nós vamos calcular a medida de x, para a gente depois descobrir quanto que mede esse ângulo externo. Então, olha só, o ângulo externo, 4x mais 22 graus, ele vai ser igual à soma dos outros ângulos não adjacentes a ele. Então, vai ser igual à soma de 3x menos 16 mais 2x mais 6. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos repetir aqui, ó, 4x mais 22, igual, vamos somar aqui os termos semelhantes, ó, 3x com mais 2x, 5x, menos 16 com mais 6 vai dar menos 10. Agora, a gente passa tudo que tem letra para antes, o termo que tem letra para antes, e o que não tem letra a gente vai passar para depois, trocando o sinal. 4x, 5x é positivo, vai ficar negativo, igual, vamos repetir, menos 10, mais 22 vai passar para depois, menos 22. Então, ó, 4x menos 5x vai ser menos x, devo 10 e devo 22, devo 32. Como x é negativo, vamos multiplicar por menos 1. Isso é só mesmo para poder trocar os sinais, a gente multiplica a linha toda. Então, o que é negativo vai ficar positivo, negativo vai ficar positivo. Então, x mede 32 graus. Então, x é igual a 32. Então, vamos descobrir quanto que mede esse ângulo externo, ó. 4 vezes 32 é 128. Com mais 22, então, nós temos que esse ângulo mede 150 graus. Vamos conferir se está certinho olhando a medida dos outros ângulos? Então, o x vale 32. Então, ó, 3 vezes 32, 96. 96 tira 16, 80 graus. 2 vezes 32, 64. Com mais 6, 70 graus. Olha só, 150 é igual a soma de 80 mais 70. Então, sempre o ângulo externo vai ser igual à soma dos outros ângulos não adjacentes a ele. O que é isso? Que não estão ao lado dele. Soma dos ângulos externos de um triângulo, né? Nós temos a soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus, né? Agora, nós vamos ver a soma dos ângulos externos. Olha só, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e também 3 ângulos externos, né? São os ângulos que estão do lado de fora. Aqui, ó, tem um ângulo alfa, um ângulo externo, o ângulo beta, outro ângulo externo, o ângulo gama, outro ângulo externo. A soma desses 3 ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Olha só, observe que o ângulo externo com o ângulo interno formam 180 graus, ou seja, eles são suplementares, né? Eles são suplementares. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, um triângulo equilátero, né? Ele tem 3 lados iguais, 3 lados com a mesma medida, ele vai ter os 3 ângulos também iguais, né? A 60 graus. 180 dividido por 3, 60. Então, imagine esse ângulo aqui, 60 graus. Se esse alfa é um ângulo suplementar a ele, esse alfa vai medir 120 graus, né? Se aqui for 120, como eu tô falando dos 3 ângulos internos igual a 60, então os ângulos externos também terão a mesma medida, né? Então, aqui, 120 com mais 120 com mais 120 vai dar 360. Ah, mas só deu porque os 3 ângulos internos eram igual a 60? Não. Qualquer triângulo, a medida dos seus 3 ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Lembrando que o ângulo externo, ele é suplementar ao seu ângulo interno,
que é isso? Somando o externo com o interno, vai ser sempre 180 graus. Bons estudos, espero que esse vídeo tenha colaborado para a aprendizagem de vocês. Vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Um abraço.